Deus abençoe a todos que irão ver este vídeo. Eu os saúdo com a paz de nosso Senhor Jesus e comunhão do Espírito Santo. E antes eu quero convidar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e com temor quero compartilhar esta palavra. Eu sei que Deus vai falar com muitos, e muitos o Espírito Santo vai redarguir. Mas antes quero compartilhar a palavra de Deus em 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E eu leio a palavra de Deus honrando o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu sei que Deus vai te edificar com esta mensagem. Amado povo de Deus, cristão, amigo, pastor, eu quero compartilhar isto. Talvez para muitos seja loucura, mas eu quero compartilhar, cumprindo com meu amado Jesus, meu Senhor e meu Deus, meu Salvador e meu Todo-Poderoso. Dia 15 de janeiro pela madrugada, Deus tomou meu espírito uma noite. Antes eu me sentia desesperado como se algo fosse passar, não me sentia mais nesta terra. Me recordo que eu fui dormir e no transcurso da madrugada, Deus se comprazeu tomar meu espírito e eu quero lhe contar como sucedeu. Eu já não me encontrava no meu espírito se encontrava em outro lugar. Eu me encontrava no paraíso cheio de uns arbustos verdes. Eu comecei a ver árvores formosas, vi umas flores tão famosas. Então percebi que eu estava no paraíso do Senhor. Então eu comecei a ver uns tanques que tinham umas pedras ao redor, e nesses tanques tinha uma água cristalina, transparente. Me recordo que eu agitei a água com minha mão e quando eu olhei para aquela água, meu corpo se refletiu naquela água. O que me surpreendeu é que no reflexo eu vi umas vestes brancas que brilhavam, umas vestes resplandecentes. Era como se eu estivesse me vendo no espelho, e quando eu vi aquilo eu entrei em um gozo e uma alegria, porque eu já não queria deixar aquele lugar, eu queria sempre estar naquele lugar. O ambiente ali era precioso, em um ambiente de paz. Prontamente comecei a caminhar naquele lugar, e quando eu começo a caminhar meus pés não pisavam naquele pasto formoso. Meus pés começaram a pisar em umas ruas de cristal, por umas ruas de ouro, que resplandecia aquele piso. E quando eu olhei para aquele piso minha imagem foi refletida, e novamente eu me via com aquelas vestes brancas. Quando eu vi aquilo eu percebi que vinha um personagem na minha frente. Vinha aquele personagem caminhando até onde eu estava. Então eu comecei a olhar para baixo, e ele me disse: "Não temas." Eu lhe disse: "Eis-me aqui, Senhor." Quando eu levantei meu olhar, eu comecei a ver que ele tinha umas vestes brancas que arrastavam até seus tornozelos. Aquelas vestes eram de linho fino, tão formosa que resplandecia. A parte de trás tinha mais tecido que arrastava naquele piso. Ele vinha caminhando até onde eu estava. Ele estava descalço. E quando eu olhei para seus pés eu vi que tinha 2 buracos grandes. Ele me disse: "Tenho que te mostrar algo." Você olhou tudo que viste. Olhaste tudo ao teu redor. É o reino dos céus. Veja, tudo já está preparado para aqueles que me amam. Tudo está pronto para o meu povo. Você tem visto o que eu tenho feito, e eu tenho feito tudo formoso para meu povo. Agora tenho que te mostrar algo. E é nisto que eu quero que tu preste atenção. Quando eu olho para baixo naquele piso de cristal, eu vi que um cristal foi tirado daquele lugar, e eu já não vi aquele piso, eu vi a terra, e quando eu vi a terra eu começo a ver uma nação grande, e o Senhor me dizia: "Veja, este é os Estados Unidos." Quando eu vejo aquela nação, os Estados Unidos, naquele momento eu vejo uma tela diante de mim e através daquela tela eu começo a ouvir nos noticiários, por meio das redes sociais, por meio daquele televisor, dizia: "Um grande terremoto tem chegado à nação dos Estados Unidos." Quando disse aquilo, o Senhor me disse:
Veja e escute. E eu vi o número que se formou naquela tela, e dizia 9.4. E aquela pessoa dizia por meio daquele televisor: um grande terremoto de 9.4 graus assolou a nação dos Estados Unidos. E o Senhor me disse: diga aos Estados Unidos que este juízo vem. Diga aos Estados Unidos que minha mão vem açoitar-lhes. Diga ao meu povo e aos habitantes dos Estados Unidos o que é necessário que ouçam minha voz. Porque eu vou tirar muitos desta nação antes que isso aconteça. Me disse: veja e observe. Eu via que aquela nação dos Estados Unidos ficava enterrada. Muitas partes dos Estados Unidos já estavam enterrados. Eu via vidros no piso daquele grande edifício que havia sido destruído. O Senhor me disse: diga ao meu povo tudo o que vem. Diga aos Estados Unidos o que eu estou te mostrando. O que vem está muito perto, para esta nação. Porque o pecado é muito diante de mim. Quando o Senhor me disse aquilo, eu já não via aquela nação, mas via milhares de cemitérios, milhares de tumbas, e eu via como naquele cemitério tinha milhares de ossos de esqueletos, ossos de mortos. Muitas tumbas já não tinham ossos, mas somente pó. E o Senhor me mostrava um esqueleto. E o Senhor me disse: vou te mostrar minha vinda, meu filho. E o Senhor disse àquele esqueleto: agora retorne à vida. Agora espírito de vida entra sobre esses ossos secos. Comecei a perceber que a terra começou a se mover, e quando a terra começou a tremer, eu comecei a ver que os cemitérios começaram a abrir-se, e aqueles ossos secos começaram a formar carne. Começou a entrar vida, começou a entrar espírito neles. E o Senhor dizia: espírito de vida, entrai nesses ossos secos. E comecei a ver que estes ossos secos começaram a transformar-se, começaram a resplandecer, e multidões de almas começaram a subir ao reino dos céus. Entre aquelas almas eu vi os servos de Jeová, como aqueles ossos secos recobravam vida, e entrava um espírito de vida naqueles ossos. E quando o espírito entrou, aquele corpo foi transformado como algo resplandecente. Eu vi um familiar meu que foi transformado. E como iam subindo ao terceiro céu. E o Senhor me disse: estou te mostrando minha vinda. Diga ao meu povo, porque meu povo está dormindo. Diga que desperte, porque meu retorno está próximo. Meu povo dorme, e meu retorno está próximo. E aquelas almas iam subindo, e eu e o Senhor estávamos acima, naquelas ruas de ouro. E quando eu vi os servos de Jeová, eu o abracei, e eu te disse: está acontecendo o arrebatamento. Ele me disse: o arrebatamento já aconteceu. O que eu tenho pregado já se cumpriu. Eu fui transformado. Os mortos já foram levantados. Os mortos escutaram o toque da trombeta final. Então eu abracei meu familiar e lhe disse: o arrebatamento já aconteceu, meu vô. E ele me disse: sim, filho, já aconteceu o arrebatamento. A igreja já foi arrebatada. E o Senhor me disse: veja, filho, o que eu tenho te mostrado é como será meu retorno. Meu povo está dormindo e eu venho em breve. Fale isso, Diego. Você tem que contar. Eu estava chorando e não queria ir embora daquele lugar. Eu disse ao Senhor: eu não quero ir embora. E o Senhor me disse: eu sempre estive contigo, e nunca tenho te deixado. Veja o que eu tenho preparado, tudo já está pronto. Isso é tudo que o Senhor tem me mostrado. Povo de Deus, hoje Ele está te chamando. Reconcilie com Deus.